Vou fazer aqui alguns comentários sobre o preço. Então hoje ele tinha essa linha aqui, que para mim eu marquei isso aqui ontem ainda, era um suporte, uma região de suporte. Hoje aqui na abertura a gente teria que monitorar se o preço iria conseguir romper essa região e talvez iria acelerar bastante, ou se ia criar uma falha aqui, e aí isso aqui possibilitaria talvez trades aqui na compra. Infelizmente aqui a falha dessa região, ela até aconteceu, mas ela foi bem demorada e bem difícil de pegar. Porque isso eu acho que aconteceu até perto do meio-dia aqui, essa falha, porque no começo aqui do dia o preço ficou bem lateral aqui, e aí é bem difícil operar esse tipo de mercado com ordem stop principalmente. Então aqui eu até deixei aqui os estudos que eu tinha feito para operar, que é a ideia aqui era você ficar observando esses fundos aqui, quando rompia, mais ou menos o que que acontecia. O preço andava, o preço voltava, aconteceu que ele estava violando as mínimas e estava falhando. Mas também não estava dando alvos para os compradores, porque era só um mercado de ordens limitadas. E aí, às vezes, essas barronas aqui enganam. Você tenta entrar assim no rompimento aqui embaixo da barra e acaba ficando armadilhado. Você vê outro ficar armadilhado, compra alto aqui nas barras boas de sinal, acaba ficando armadilhado. Isso que a gente percebeu lá logo, que isso aqui poderia sim ser armadilha. Todas essas barras a partir daqui virou lateralidade. Eu acabei fazendo vendas alto aí, vendi aqui por aqui, vendi nos 50% dessa barrona aqui também, deu só uma parcial e depois voltou tudo. Aqui também vendi, aqui na formação dessa barra, deu parcial aqui embaixo, voltou tudo. Vendi aqui bastante nessa barrinha aqui, por esse contexto aqui, um gap de 2.000 pontos de queda e o preço não conseguia falhar, estava falhando em falhar. Mas qualquer venda aqui eu sabia que o preço poderia falhar nas mínimas porque ele também estava muito lateral. E aí só dava parciais e voltava. Até que por aqui eu já tinha parado de vender a princípio, nessa região. E aí eu acho que eu fiz mais uma venda ainda alto aqui nessa barra, porque essa barra aqui ela pode até enganar, mas essa barra 23, ela ela está saindo aqui, rompendo uma linhazinha e está saindo, dá a impressão que está saindo da lateralidade, mas se for desenhado aqui bem certinho, a lateralidade mesmo, essa aqui é a máxima da lateralidade. Então o preço ele na realidade ele não saiu ainda da lateralidade. Ele dá essa falsa impressão. Isso aqui pode virar uma armadilha. Então quando vem essa barra aqui voltando tudo, isso aqui poderia ser sim uma armadilha para testar fundo novamente. Eu vendi alto aqui nela na correção dela, um trade bem mais agressivo aí de ordem limitada. Acabou que deu só uma parcial, vendi alto, deu uma parcial aqui quando estava passando essa linha. E acabou que foi uma parcial bem curta, mas acabou que acabou dando certo o trade, porque ele voltou imediatamente aqui acima mais uma vez e aí ainda deu para sair aí no 0 a 0. Porque isso aqui poderia sim, que eu imaginei que poderia acontecer, um reteste aqui nessa linha. E acabou que foi isso que aconteceu, fez um reteste e voltou acima aí deixando gaps. Esse tipo aqui de mercado, depois de pronto, quando você olha ele, você tem que observar que é um mercado que quem opera bem price action provavelmente não perdeu dinheiro aqui. Mas no momento que isso aqui está se formando é bem difícil. É difícil de você, porque essa barra 19, por exemplo, em algum momento ela era uma barrona de venda vindo aqui, testando a mínima, e o preço, as barras de venda pareciam muito fortes. E as barras parecendo muito fortes, isso dá a impressão que o preço poderia romper a qualquer momento. Mas acabou que isso aí não aconteceu. E aí, se você está observando esse tipo aqui de mercado e você não consegue, você começa a cair em armadilhas, você fica vendendo aqui abaixo de barras, comprando alto aqui. Se você quiser, você pode até fazer alguma coisa para tentar evitar. Uma coisa que eu vou até mostrar aqui, eu não utilizo isso aqui, já utilizei em algum momento, mas não utilizo mais. É você colorir as barras do gráfico ou pegar um outro gráfico em paralelo e colorir as barras. Quando você vê que o preço está ficando lateral, você deixa a coloração das barras todas a mesma cor. Então você vai observar que não faz sentido você estar entrando nas extremidades, porque olha a sobreposição. Se com as barras coloridas diferentes você não conseguia perceber, elas aqui não estão da mesma cor, mas estão quase da mesma cor. Mas você já consegue perceber mais claramente que isso aqui tem muita sobreposição aqui. Não faz sentido você comprar baixo e vender alto disso aqui. Isso aqui é uma lateralidade bem clara. Isso aqui é o mínimo que você tem que observar. Então não tem vendas baixo, não tem compras alto. Você espera sair para comprar. Então
Aqui já teve pessoal que comprou nessa barra que eu não consegui pegar. Olhando agora aqui o mercado pronto, poderia ser sim um ótimo trade porque o preço andou. Mas na hora, para mim não me parecia muito bom. Eu preferi até pegar essa barra aqui. Acabou que eu não peguei também porque aí já vai naquele negócio. Agora já foi bastante. Pode ser que eu vá entrar, que eu vá me armadilhar muito tarde. E aí, mas quando fez essa barrinha aqui, a 29 começou a falhar aqui sem conseguir perder a mínima dela, eu consegui aqui pegar esse trade aí para compra. Porque quando ele solta esse movimento forte aqui, você não opera contra isso aqui. Aqui começou o impulso sem perder mínimas de barras, então a gente não opera contra isso. Tenta ao máximo, pelo menos não se posicionar contra isso. Você tenta sempre ficar operando somente a favor disso. E aí depois aqui, obviamente, isso aqui é uma tendência de alta, você não opera mais contra. Você fica olhando aonde que tem as barras de alta fortes que podem criar resistências, como a barra 35 aqui, por exemplo, a barra 23 acabou sendo, depois que isso aqui confirmou a barra 23, acabou sendo a barra que realmente mudou o comportamento. E aí você começa a observar essas barras e ver se alguma dessas barras aqui vão ser perdidas. As barras poderiam ser essas aqui, as que eu consideraria. 39 talvez, mas ela é muito fraquinha. Eu considero mais que o impulso começou aqui na 35, que os compradores fortes ficaram aqui na 35, nessa região, e quando veio aqui abaixo falhou, mas a 35 não foi perdida aqui por um bom tempo. A 23 que começou o impulso também não, a 25 também poderia ser. Aqui essa barra que iniciou um novo impulso aqui que veio violar topo, que foi a barra 54. Aqui depois, aqui o preço lateraliza, você vê que ele não vem aqui abaixo dessa barra em nenhum momento. Então qualquer compra que teria, o stop mais correto seria aqui abaixo. Qualquer compra por aqui, o stop mais correto seria abaixo dessa barra que ele compra, mas como aqui violou, então você teria que deixar o stop aqui abaixo. E se você fosse fazendo compras que na tendência, daria muito certo. Parece que está bem sobreposto, até está bem sobreposto aqui as barras, mas nessa sobreposição aqui de tendência, você deveria preferir operar a favor, até que uma linha de tendência não seja rompida, ou até que realmente o preço não comece a perder força e não mude o comportamento dele. Isso aqui, inclusive, foi um estudo um pouco mais avançado que eu compartilhei lá de tarde com o pessoal, que são essas caixinhas aqui. Porque aqui eu deixo marcada essa barra 23 e a barra 74. São duas barras, acho que são as duas maiores barras aqui desse movimento de alta. Então você tem a primeira barra, uma barra que inicia o impulso. Ela muitas vezes é grande, uma barra de rompimento, uma barra forte. E muitas vezes a barra que finaliza o movimento também é uma barra grande, uma barra forte. Acabou que essas são as duas maiores barras. Talvez essa barra aqui seja quase do mesmo tamanho que essa aqui, mas essa aqui é mais forte. Ela fecha na máxima, abre na mínima e fecha na máxima. E vem aqui no topo. E aí você observando essa barra, você já poderia imaginar que talvez isso aqui seria o fim do movimento. E aí você observa também que o mercado vem rompendo topos. Cada vez que ele rompe topo, ele deixa essa força. Então, se você olhar aqui, ó, ele rompeu o topo e conseguiu vir até essa região antes de voltar e corrigir. Então ele vem aqui, rompe esse novo topo e aí vem até essa região aqui do pavio, mais ou menos, repete aquela força e aí volta aqui testar esse ponto novamente. Não consegue invadir porque o mercado ainda está forte, fica aqui nessa região lateral, veio romper mais uma vez agora com o comportamento que poderia segurar o mercado e aqui nessa região ele poderia executar mais aquela mesma força para cima e ele não consegue dar essa continuidade. Então ele só viola por um pouquinho e já volta. E a forma com que ele volta aí para baixo ela é muito forte. Talvez se você não consegue pegar o trade aqui na virada aqui das barras, porque isso aqui ainda é difícil, você deveria continuar com aquela ideia que essas barras fortes aqui você não deve entrar antes que elas sejam rompidas, ou ao menos não deveria entrar antes, somente entrar antes ou próximo disso se o preço tiver muita força, que são essas barras aqui. Então você sabendo disso, você automaticamente vai esperar alguma força para você entrar. E isso aqui é muito forte, até essa barrinha aqui. Então você tem aqui barras fortes, e você tem aqui a barra 82 depois disso ainda. Então eu acho que talvez uma entrada um pouquinho mais agressiva, talvez seria vender essa 79 aqui ou essa 78, porque você mais agressivo porque você ainda não viu isso aqui sendo rompido. Mas pelo comportamento que o mercado executou até aqui, provavelmente ele ia violar isso aqui um pouquinho mais. Se ele não tivesse feito isso, independente se ele faz isso ou não, o teu stop aqui fica acima da máxima.
porque essa é a tua proteção contra essa força. Se essa força aqui for anulada, você deve sair da operação. Se o mercado resolver corrigir um pouco mais profundo dessa força, até aqui assim, para depois cair, você está protegido porque você está usando o stop correto. E não dá para esquecer que é uma reversão. Esse tipo de trade, baixa probabilidade, 40% no máximo de probabilidade, mas pode sim levar um swing ou até mesmo um trade de reversão. E aí depois disso, o mercado vem aqui, rompe essa mínima que finalmente deu uma barra forte, que foi a barra 74 nesse caso. E aí, rompendo essa barra, ele depois deixa mais essa 82 aqui, como meio que um teste aqui, e realmente se sai dessa região. Também poderia ser uma barra a ser vendida aí para tentar um movimento de baixa. E mesmo que aqui foi bem lateral, quem vendeu essa barra aqui, deixando o stop acima, em nenhum momento precisou sair aqui da operação, porque o preço, a única barra forte de compra que teve foi 84 e ele nunca invadiu aqui acima. Não conseguiu vir nem na máxima dessa barra 82 e nunca invadiu esse ponto de rompimento. Só testou, testou, testou aqui e aí depois caiu, que era o que provavelmente ele faria devido a essa força aqui acumulada, que eu colorei aqui essas barras. Então, ele poderia vir mais abaixo e obviamente o primeiro alvo era a projeção disso aqui para baixo. Foi lá e tocou nesse alvo. Isso aqui era um alvo pelo menos de parcial. Também era mais ou menos essa região aqui, que era uma região importante. Também tinha uma das barras aqui de defesa, um pouco mais baixo. Mas obviamente isso aqui é uma região. Isso aqui já é um bom alvo para parcial, então é 1 para 1. Você tem probabilidade baixa, então teria que segurar um pouco aí o trade para tentar pegar mais algum alvo para baixo. E obviamente tinha um alvo lá para baixo, tinha gap. Eu nem vi que se fechou o gap, não chegou a fechar o gap, mas depois o mercado acelerou. O problema é que aqui, nesse horário, já é muito difícil segurar, porque aqui é o fim do dia. Então, isso aqui seria um trade que seria melhor, esse tipo de trade, se ele tivesse acontecido mais cedo no dia. E aí, por exemplo, claro que é bem melhor para quem consegue vender, por exemplo, aqui. Você vê que o movimento pode ser climático, barrinha pequena, aqui rompendo sem força. Se você consegue vender aqui é melhor. É melhor porque você consegue pegar muitos pontos a mais aqui. Você muda bastante o resultado. Mas no mercado tudo é equilibrado. Então, se você faz essa venda aqui, você você pode stopar aqui acima um pouco, talvez o stop vai ser curto, mas você vai levar muitos stops nesse tipo de venda para depois você pegar um trade que vai andar. Então acaba que as coisas se compensam. Então não tem problema se você vender aqui, e também não tem problema se você vender aqui ou se você vender aqui. Contanto que você, com o teu gerenciamento, consiga ficar positivo num longo prazo. Porque se você vender esse tipo aqui de barrinha, aqui é um movimento mais climático, mas ainda assim você teve comportamentos parecidos. Se você vendeu aqui, você estopou. Aqui talvez não teria onde vender, mas aqui é um exemplo. Se você achou que essa barra 57 era uma barra grande também, você vendeu aqui, você deve ter estopado. E aí depois você vendeu aqui, aí acabou que deu certo. Só que aí você desconta aquele stop que você levou, vai acabar que seria a mesma coisa que você vender aqui, praticamente. Então por isso que não muda muito se você adiantar o trade ou não. Por exemplo, gosto bastante de não me adiantar, esperar confirmar. Eu preferiria vender aqui ou vender abaixo dessa aqui e vender bem mais tarde, mas com mais probabilidade, mas com mais confirmações. E isso aí vai do perfil de cada um. Mas essas aqui são algumas coisas que eu consegui ver hoje aí no índice. E aí fiz só três aqui na venda, três ou quatro trades, agora não lembro, na venda, acho que três. E depois um scalpzinho aqui na compra. E aí já encerrei o dia aqui nessa barra, que também aqui já, por aqui assim, acho que já era meio-dia, nesse momento.